Muita gente acredita que para ganhar mais dinheiro é preciso trabalhar mais horas, se matar em 2 ou 3 empregos, viver cansado e sem tempo para a própria vida. Mas e se eu te dissesse que essa crença é uma das maiores armadilhas financeiras? Que existe uma forma de ganhar dinheiro sem trabalhar no sentido tradicional, construindo uma renda passiva que cresce sozinha, mês após mês? Soa contraintuitivo, mas é exatamente essa a virada de chave que separa quem apenas sobrevive de quem conquista renda extra de forma inteligente. A verdade é que a maioria das pessoas nunca foi ensinada sobre investimentos inteligentes. Crescemos ouvindo que poupança era o caminho, quando na realidade ela quase não gera retorno. Enquanto isso, quem descobre cedo os dividendos, o dividend yield e os juros compostos, percebe que o tempo é mais valioso do que qualquer esforço físico. Não é questão de sorte, é estratégia financeira. Um aporte mensal bem direcionado pode criar uma base sólida e, em alguns anos, se transformar em R$ 1.000 de renda passiva, caindo na sua conta todos os meses. E o melhor de tudo é que isso não está restrito a milionários. Qualquer pessoa pode começar, até com valores pequenos. O segredo não está em quanto você tem hoje, mas em como você decide plantar para colher no futuro. É sobre como criar renda passiva de verdade, montando uma carteira de ações diversificada, usando empresas como Petrobras, Itaú e Marb Metal Lev, e deixando os ganhos consistentes trabalharem por você. Se você acha que isso é bom demais para ser verdade, prepare-se, porque eu vou te mostrar passo a passo como transformar essa visão em realidade. Ele começa sem rodeios, quase como quem senta na sua frente e fala direto. Quer saber como ganhar 10, 100 reais ou até R$ 1.000 de renda passiva por mês? Então presta atenção. Não tem enrolação, porque o objetivo é simples: mostrar na prática como criar renda passiva e transformar pequenos valores em algo que pode fazer diferença no orçamento. E quando se fala de renda extra ou de ganhar dinheiro sem trabalhar, muita gente pensa que é impossível. Mas é justamente aí que mora o segredo dos investimentos inteligentes. A verdade é que o que parece pouco no começo, como 10 de dividendos, pode ser a semente para um futuro de ganhos consistentes. Pense como se fosse plantar uma árvore. Ninguém espera a sombra no primeiro dia, mas quem rega, cuida e espera, um dia descansa tranquilo debaixo dela. O mentor lembra que o caminho começa simples, talvez com um pequeno aporte mensal, mas que essa decisão abre portas para um crescimento de patrimônio que vai muito além do imediato. E o mais interessante é que tudo isso será mostrado com exemplos reais, usando ações que pagam dividendos, explorando conceitos como dividend yield, juros compostos, e até o famoso magic number. Assim, mesmo quem nunca ouviu falar em carteira de ações vai perceber que é possível começar pequeno e ir longe. Mas isso é só o começo, porque logo vem a explicação mais importante. Afinal, o que é realmente renda passiva e como ela funciona no dia a dia? Renda passiva é aquele dinheiro que continua entrando, mesmo quando você não está mais trocando horas de trabalho por pagamento. É como se você criasse um funcionário invisível que trabalha 24 horas por dia para você, sem férias e sem descanso. Esse funcionário, na verdade, são os investimentos inteligentes, que se multiplicam com o tempo. Quando você entende como investir, descobre que pode ganhar dinheiro sem trabalhar no sentido tradicional, apenas deixando que o próprio sistema financeiro trabalhe a seu favor. Um dos exemplos mais claros são as ações que pagam dividendos. Imagine que você se torna sócio de empresas gigantes, como Petrobras ou Itaú. Ao comprar uma fração delas, você recebe uma parte dos lucros. Esse pagamento se chama dividendo, e o percentual do retorno ao longo de 12 meses é conhecido como dividend yield. Quanto mais sólida e consistente for a empresa, maior a chance de você ter uma fonte de ganhos consistentes que não depende do seu esforço físico diário. Esse conceito pode parecer distante, mas pense comigo.
Quantas vezes você já viu alguém que investiu cedo e hoje vive com tranquilidade? Não foi sorte, foi estratégia. Usando um aporte mensal, mesmo que pequeno, e reinvestindo os retornos, os juros compostos entram em cena, acelerando o crescimento de patrimônio. É assim que se começa a trilhar o caminho de como criar renda passiva de verdade. Mas cuidado, logo vem um alerta essencial, que muita gente ignora quando olha apenas para o número do dividend yield. Muita gente olha para o dividend yield como se fosse uma placa luminosa dizendo: invista aqui e fique rico rápido. Mas a realidade é bem diferente. Um dividend yield muito alto pode ser apenas o reflexo de um bom momento isolado da empresa, uma gestão favorável, uma situação econômica que ajudou temporariamente ou até uma decisão pontual de distribuir mais dividendo. Isso não significa que o mesmo retorno vai se repetir no próximo ano. Se alguém coloca todo o foco apenas nesse número, corre o risco de cair em armadilhas. É como comprar uma casa só porque ela brilhou bonita na foto do anúncio, sem olhar se a estrutura está firme. Com ações que pagam dividendos, o raciocínio é o mesmo. É preciso observar o histórico, a consistência, há quanto tempo a empresa distribui ganhos e como ela se comporta em cenários de crise. Só assim você cria uma estratégia financeira sólida, capaz de gerar ganhos consistentes e um verdadeiro crescimento de patrimônio. Esse ponto é crucial para quem sonha em ganhar dinheiro sem trabalhar e construir uma carteira de ações de verdade, porque não basta olhar para o número isolado. O segredo está em analisar o contexto, entender a solidez do negócio e pensar em investimento de longo prazo. E é nesse cenário que entram exemplos práticos, como as ações Petrobras, do Itaú ou da Marbe Metal Leve, mostrando como aplicar esse conhecimento de forma estratégica. Mas antes de falar de diversificação, existe um conceito mágico que pode mudar o jogo, o famoso Magic Number. Imagine poder dizer que você é sócio de uma das maiores empresas do Brasil. É isso que acontece quando você compra ações Petrobras. A partir do momento em que adquire uma cota, por menor que seja, você passa a receber dividendos, ou seja, parte dos lucros dessa gigante. O mentor mostra que, com cerca de R$ 36 por ação, já é possível entrar nesse jogo e começar a receber retornos proporcionais. E é aqui que o conceito de simulação de investimentos fica prático. Calcular quanto investir, quantas cotas ter e como esse dinheiro pode crescer. Mas a verdadeira mágica acontece quando você descobre o Magic Number. Esse termo significa que, a partir de uma certa quantidade de ações, os próprios dividendos gerados todo mês compram automaticamente novas cotas para você. Em outras palavras, o próprio investimento passa a se autoalimentar. É como se uma máquina começasse a produzir peças sozinha, sem depender do operador. Esse ponto marca o início de um ciclo virtuoso, onde o aporte mensal pode até diminuir, porque os juros compostos já estão acelerando o crescimento de patrimônio. Um exemplo prático dado foi que, com 61 ações da Petrobras, você atinge o Magic Number. Os rendimentos compram mais uma ação por mês, sem sair do seu bolso. Isso transforma completamente a visão de como criar renda passiva, porque mostra que o dinheiro deixa de depender só de você. Essa é a essência do investimento de longo prazo e da construção de uma carteira de ações sólida. E se você acha que isso é impressionante, espere até ver o que acontece quando fazemos a simulação de investimentos com diferentes aportes ao longo dos anos. Os resultados podem surpreender. Aqui entra em cena o que Albert Einstein chamava de a oitava maravilha do mundo, os juros compostos. Imagine que você começa com um aporte inicial de R$ 100 e decide investir um aporte mensal de mais R$ 100. No período de 10 anos, do seu bolso sairia pouco mais de R$ 12.000. Mas com os dividendos sendo reinvestidos, o montante poderia saltar para quase R$ 38.000. Isso mostra que o segredo não está apenas em quanto você coloca,
Mas em quanto tempo você permite que o dinheiro trabalhe para você? É como plantar uma árvore frutífera. Nos primeiros anos, parece que nada acontece, mas depois de um tempo, ela começa a dar frutos em abundância. E quanto mais você cuida, mais colhe. Da mesma forma, o investidor paciente, que entende como investir e não abre mão da disciplina, constrói um crescimento de patrimônio sólido. A beleza está em perceber que, no fim de 10 anos, a maior parte do resultado vem dos rendimentos acumulados, e não do dinheiro que você tirou do bolso. Esse é o verdadeiro poder de investimentos inteligentes. E quando somamos isso à estratégia de escolher ações que pagam dividendos consistentes, como Petrobras, Itaú ou até a Marbe Metal Leve, o caminho para ganhar dinheiro sem trabalhar se torna cada vez mais claro. O investidor que mantém o foco nessa estratégia financeira percebe que o tempo é seu maior aliado. Mas calma, porque o próximo passo é ainda mais instigante: descobrir quanto seria necessário para transformar essa lógica em uma renda extra de R$ 1.000 por mês. Aqui o jogo fica mais claro. Quanto realmente seria necessário para alcançar R$ 1.000 de renda passiva todos os meses? A resposta impressiona, mas também motiva. Pela simulação de investimentos, seriam necessárias aproximadamente 1.700 ações Petrobras, o que daria algo em torno de R$ 60 mil de patrimônio acumulado. Assustador à primeira vista? Talvez. Mas quando quebramos esse número em aporte mensal de R$ 100, o cenário mostra que em 12 a 13 anos, esse objetivo é totalmente alcançável. E se a disciplina permitir aumentar o aporte mensal para R$ 200, esse tempo cai para 9 ou 10 anos. O mentor lembra que o tempo passa de qualquer jeito. A diferença é se você estará do mesmo jeito daqui a 10 anos, ou se terá construído uma carteira de ações capaz de gerar ganhos consistentes. Além disso, entra em cena um fator essencial: a diversificação. Apostar apenas em uma empresa pode ser arriscado, por isso vale a pena compor uma carteira com outras como Itaú e Marbe Metal Leve, que também distribuem dividendos atrativos. Essa diversificação garante mais estabilidade e acelera o crescimento de patrimônio. O investidor que mistura Petrobras, Itaú e Marbe Metal Leve percebe que o peso não fica concentrado e que os juros compostos agem de forma ainda mais poderosa. É aqui que fica evidente a diferença entre quem só sonha em ganhar dinheiro sem trabalhar e quem realmente executa uma estratégia financeira clara. O futuro está nas mãos de quem começa hoje, mas antes de encerrar, precisamos entender como tudo isso se conecta à mentalidade de como criar renda passiva de verdade. Agora que você entendeu como funcionam os investimentos inteligentes, ficou claro que não é questão de mágica, mas de método. A cada aporte mensal, por menor que seja, você está construindo uma ponte para o futuro. O tempo e os juros compostos são os verdadeiros aliados de quem decide começar hoje. Então me diga, quanto você está disposto a investir em você mesmo para ter renda passiva de R$ 1.000 por mês? Pense nisso. Você prefere continuar trocando horas de trabalho por dinheiro, ou prefere aprender como criar renda passiva e ver o próprio dinheiro trabalhar por você? É hora de tomar uma decisão. Monte sua carteira de ações, explore dividendos de empresas como Petrobras, Itaú e Marbe Metal Leve, diversifique sua estratégia financeira e vá em busca de ganhos consistentes. Você pode começar pequeno, mas só quem começa, chega lá. E lembre-se da frase do Pablo Marçal: você não precisa de mais horas de trabalho, precisa de mais horas de sabedoria. Essa é a chave para transformar a sua vida financeira. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo como criar sua própria independência financeira, porque no fim das contas, crise é para quem dorme.